Olá, então dando prosseguimento ao nosso treinamento, agora nós vamos trabalhar com uma função muito interessante, que é a função lookup value. Esta função, ela faz a mesma coisa, a mesma ação que a função related, só que tem uma diferença. A função related, ela é mais prática de ser utilizada, porém nós utilizamos ela quando as tabelas têm um vínculo, têm um relacionamento, como nós demonstramos na aula anterior, quando as tabelas estão relacionadas no modelo que nós demonstramos na aula anterior. Porém, quando as tabelas não têm um relacionamento, elas não estão vinculadas uma com a outra, mesmo assim a gente consegue buscar dados que se encontram em outra tabela por meio desta função, lookup value. Agora, é claro que é necessário ter campos em comuns e as tabelas se complementarem. Inclusive, esta função, a função lookup value, ela é confortável para usuários que por acaso ainda não tenham uma certa habilidade ou um conhecimento prático de relacionar uma tabela com a outra. Então, se ele quer buscar dados que se encontram em outra tabela, a gente tem essa opção de utilizar o lookup value, mesmo que elas não estejam vinculadas por meio do relacionamento. Mas, se elas se complementam e se existem campos em comuns entre elas, a gente pode fazer esse procedimento, mesmo que elas estejam sem o relacionamento. Nós vamos demonstrar na prática para você poder compreender como é que funciona. Então, em recursos, nós disponibilizamos uma base de dados chamada livraria. Você vai fazer a conexão com esta base de dados. São 3 tabelas. Quando você carregar, nós vamos perceber que elas não vão criar um relacionamento de forma automática. Você vai perceber que ao serem carregadas essas tabelas, elas não serão relacionadas de forma automática, como aconteceu na aula anterior. Por quê? Porque os campos não estão iguais, ou seja, os nomes dos campos, que são campos com dados em comuns, elas têm no cabeçalho nomes diferentes. E aí o Power BI não cria o relacionamento de forma automática. Desta forma, a gente vai aproveitar esta situação para a gente poder demonstrar a função lookup value, que a gente pode buscar dados que se encontrem em outra tabela, mesmo que não haja o relacionamento, o vínculo de relacionamento, ok? Então vamos lá fazer a conexão com a base de dados? Vamos lá, obter dados. Todas as bases de dados que nós estamos fornecendo, elas estão em Excel para poder facilitar. Então vamos lá, pasta de trabalho do Excel. Você seleciona a base de dados livraria, ok? E clica no botão abrir. Vamos aguardar um pouco. Vamos selecionar as tabelas. Vou clicar em D produtos, D vendedores e F vendas. E um detalhe muito importante, recomendo que para poder facilitar a ilustração, você não utilize este exemplo usando o arquivo anterior das aulas. É preferível você abrir um novo arquivo, como eu fiz, um novo arquivo do Power BI e fazer a conexão destas bases de dados. Assim vai ficar esse exemplo separado e vai ficar mais ilustrativo e simplificado de você poder acompanhar, tudo bem? Então, faz a conexão e após fazer a conexão, vamos carregar. Ok, foi feita a conexão, agora vamos prosseguir com a ilustração. Bom, e agora que já foi feita a conexão, vamos clicar em exibição de modelo? Então vamos observar o seguinte, aqui em exibição de modelo, perceba que não foi feito o relacionamento, exatamente devido o nome dos campos se encontrarem diferente. Então vou apenas posicionar aqui corretamente as tabelas, vou colocar F vendas aqui no centro, D produtos e D vendedores nesta posição. Então, o código do vendedor ficaria vinculado com o código do vendedor da tabela F vendas. Mas por que não foi feito o relacionamento? Veja que o nome do campo se encontra um pouquinho diferente. Veja que ele tem um underline bem no centro, não é? Se diferenciando daqui deste campo que tem código do vendedor, onde há essa preposição no meio. E aí o Power BI teve dificuldade de fazer aquela conexão de forma automática com a tabela F vendas. Da mesma forma, seria aqui, de vendedores. Observe que o código do produto, observe que este campo tem código produto, código underline produto. Enquanto aqui na tabela F vendas nós temos código do produto. Geralmente o Power BI cria uma conexão automática quando os campos se encontram iguais. Aí ele já cria essa conexão de forma automática. Mas isso foi muito útil a gente não ter essa conexão para que a gente possa demonstrar o uso da função lookup value.
Então vamos vir para a tabela F-Vendas, vamos clicar em modo de exibição de tabela, vamos selecionar a tabela F-Vendas. E na tabela F-Vendas, veja que nós temos os IDs das tabelas de menções, código do produto, código do vendedor. Vamos selecionar a coluna desconto, clicando em cima, vamos clicar no botão porcentagem. Ok, então o que é que nós vamos fazer como nosso exemplo? Nós vamos trazer para cá o nome dos produtos. Já que nós temos aqui o código do produto, então vamos chamar o nome de cada produto que pertence a esse código. E aí vai ser o nosso primeiro exemplo utilizando a função lookup value. Então observe que o número 2 é o produto, vamos clicar aqui em de produtos. O número 2 é este produto, é este livro. Então vamos trazer todos os nomes dos livros para lá, apenas como exemplo. Então o que é que vai acontecer? Nós precisamos, para que isso ocorra, relacionar dentro da função os códigos em comuns. Então exatamente este código, que é o código do produto, o código do livro, que se encontra lá na outra tabela. Então por meio desta coluna é que será possível chamar o nome do livro. Então, para que a gente possa utilizar lookup value, a gente precisa localizar este campo que localiza o registro de forma única e individual. Então vamos lá. Eu vou selecionar então a F-Vendas e vamos abrir uma nova coluna. Vamos clicar aqui em nova coluna e aí você vai ter o seu primeiro exemplo da função lookup value. Veja que elas não estão relacionadas por meio do relacionamento um para muitos, que nós demonstramos na aula anterior. Mas mesmo assim, a lookup value vai conseguir encontrar o caminho porque nós vamos indicar as duas colunas em comuns, ok? Vamos colocar o nome da coluna para nome do livro e aqui vamos utilizar a função lookup value. Ok, então a primeira coisa que a gente vai fazer na lookup value é indicar qual é a coluna que eu quero trazer para cá. Ou seja, o que é que eu estou querendo buscar? Não é o nome do livro? Então vou referenciar agora esta coluna que se encontra lá na de produtos. Ele já localiza todas as tabelas que nós temos e eu vou selecionar exatamente esta opção, de produtos livro. Vou dar um tab. Então é esta coluna que a gente vai buscar. Para que isso seja possível, agora a gente vai criar um vínculo entre as duas colunas em comuns. Como é que ele vai buscar o nome desses livros? Exatamente através do código. Como eu tenho um código do livro aqui, e o código do livro também está lá na outra tabela, na de produtos, então nós vamos associar essas duas colunas. Ele vai comparar e vai buscar o nome do livro conforme o código que se encontra aqui nesta tabela. Vou selecionar o código do produto da tabela de produtos e em seguida nós vamos selecionar o código do produto desta tabela que nos encontramos, que é a tabela F-Vendas. Então vou escrever F-Vendas e em seguida vou pegar o código do produto. Ok, então o nome do livro vai vir conforme a associação dos códigos, ou seja, do código do produto que está nesta tabela e também do mesmo código que se encontra lá na outra tabela, na de produtos. Então, feito isto, vou dar um Enter e agora nós temos o resultado. Então veja, por exemplo, este código, ele trouxe exatamente o nome do livro Antologia Poética. E aí se a gente for lá conferir, olha, de produtos, o código 6 é exatamente Antologia Poética. Então veja, o código 3, olha lá. Então vamos clicar em F-Vendas. Quando a gente procurar o código 3, a gente vai perceber que se trata do livro, ok? Então este é o primeiro exemplo. Veja que nós fizemos uma associação dos códigos e ele foi possível trazer o nome do livro. Agora vamos trazer para esta tabela o preço de cada produto. Então vamos lá. Vou clicar em nova coluna. O nome desta coluna seria faturamento, mas primeiramente nós vamos fazer um teste trazendo apenas o preço do livro, tá bom? Então vamos colocar assim faturamento, vamos colocar lookup value. Então agora nós vamos indicar qual é a coluna que eu quero trazer para cá. Não é a coluna do preço? Então vou escrever o nome dela aqui. Então onde é que está essa coluna do preço? Exatamente na tabela de produtos preço. Vou dar um tab e agora a gente vai associar os dois códigos. Eu vou pegar o código do produto e vou associar com o código deste mesmo produto que se encontra aqui na tabela F-Vendas, que é a tabela que tem os movimentos. Então vou escrever F-Vendas e vamos lá, código do produto. Fecho parênteses e vamos dar um Enter. E olha só, ele trouxe exatamente os preços, olha. Por exemplo, este primeiro livro, o preço dele, 19. Se a gente for conferir lá na tabela de produtos,
a gente vai observar que o primeiro livro, o preço é exatamente 19. Então, por exemplo, este livro, Antologia Poética, é R$ 35. Vamos voltar lá para F Vendas. Então, se a gente for verificar, olha, Antologia Poética, R$ 35. Porém, nosso objetivo não é apenas este. Aqui foi apenas uma demonstração, mais uma demonstração de buscar os dados que se encontram em outra tabela por meio da função Lookup Value. Nosso objetivo agora é multiplicar este preço com a quantidade que foi vendida, que se encontra aqui nesta coluna, ok? Então, para a gente multiplicar, simplesmente a gente clica no final da função, digitamos a multiplicação, abrimos o colchete e vamos procurar a quantidade. A gente pode deixar assim, desta forma, ou então a gente pode colocar o nome da tabela, F Vendas. A boa prática é exatamente esta. Para poder melhor localizar a coluna que nós estamos trabalhando, nós colocamos o nome da tabela na frente, seguido do nome da coluna, porque pode ser que esta palavra, esta coluna, quantidade, às vezes pode ser até de outra tabela. Mas aí a boa prática é sempre esta, olha, F Vendas quantidade, pronto, agora já está multiplicando com a quantidade. Em seguida, a gente vai fazer o desconto. Aqui neste primeiro livro, foi vendido 2, teve um desconto de 10%. E aí a gente faz aquele cálculo, vezes, abre o parênteses, 1 menos, abre o colchete. E aqui neste caso, você pode colocar assim mesmo, para ficar mais simplificado. E fecha o parênteses. Neste caso, eu preferi deixar assim, porque eu sei que em outras tabelas não tem esta coluna, desconto, tudo bem? Então veja que aqui é um cálculozinho que até inclusive nós já fizemos referência. É uma técnica utilizada na matemática para poder já dar o total com desconto, um total com acréscimo. Neste caso, nós estamos calculando o desconto. Esta ideia você tira lá da matemática, dos conceitos e técnicas da matemática. Não pertence ao Power BI, digamos assim. É uma ideia basilar da matemática, ok? Então, se você for pesquisar sobre cálculos de porcentagem, de acréscimo, desconto, certamente você vai entender esses assuntos dentro da matemática. Nós apenas estamos colocando aqui no Power BI o conhecimento desta base da matemática, ok? Então, vamos dar um Enter. Ok, vamos aumentar uma casa decimal, vamos clicar na setinha apontando para cima e vamos deixar neste formato, ok? Então, nós finalizamos aqui estas ilustrações, fizemos 2 exemplos aqui trazendo o nome do produto, depois o preço calculando com a quantidade, depois realizando o cálculo de desconto com base nas regras e conhecimentos que nós temos da matemática, e aí trouxemos aqui o faturamento. Desta forma, isso já pode ser utilizado em relatórios, gerando visualizações, ok? E aí, se a gente for até a seção exibição de modelo, e aí nós podemos observar que não tem nenhum vínculo um para muitos nas ilustrações das aulas anteriores, elas não estão ligadas, mas nós fizemos um vínculo, o relacionamento, utilizando a função Lookup Value, ou seja, o relacionamento no sentido de nós fazermos mesmo assim as tabelas se comunicarem sem ter o relacionamento, o vínculo entre elas, ok? Então vamos retornar para o modo de exibição de tabela, finalizamos por fim essa ilustração e vamos prosseguir com os próximos exemplos. Até mais!